Seja bem-vindo, nós vamos orar agora, tá bom? Já passou aí 5 minutinhos aí, é o tempo que o pessoal está entrando. Então vamos orar, feche seus olhos aí, vamos orar. Senhor, muito obrigado por esse dia, pela Tua presença, Senhor, meu Deus, em nossas vidas. Eu sei que o Senhor é conosco, Senhor, e é em cada casa, é no meio de cada família, Senhor, meu Deus, nesse momento. Por isso, em nome de Jesus, que a Tua graça, o Teu favor venha ser derramado sobre a vida de cada um. Pai querido, fala aos nossos corações nessa noite. Fala, Senhor, no íntimo do nosso ser. Trabalha, Senhor, em cada um de nós. Trabalha individualmente, trabalha coletivamente também, guiando a Tua igreja em direção à Tua vontade, Senhor, em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus também nós oramos e pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados. Nos limpa, nos lava, nos purifica, Senhor, de todo pecado. Em nome de Jesus nós nos arrependemos. Declaramos, Senhor, meu Deus, que nós somos pequenos e precisamos da Tua graça e da condução do Teu Espírito para que possamos fazer a Tua vontade. Oramos também, repreendemos tudo que não presta e que não vem do Senhor, todo pensamento ruim, todo medo, toda apreensão, toda ansiedade, toda dor. Nós oramos e repreendemos, Senhor, meu Deus, das nossas casas, da nossa vida, da nossa mente nessa hora. E pedimos ao Senhor, nessa noite, mais uma vez, Senhor, que apenas a Tua palavra e o Teu Santo Espírito tenham lugar para agir e reinar no meio de nós. Amém e amém. Amém? Vamos ler o texto. Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 21. O texto diz assim: Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: Não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão racá será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, e depois volte e apresente sua oferta. Entre em acordo depressa com o seu adversário, que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Vocês ouviram o que foi dito: não adulterarás? Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se a sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Foi dito: aquele que se divorciar de sua mulher deverá dar-lhe certidão de divórcio. Mas eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera, e quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nem um fio de cabelo. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Vocês ouviram o que foi dito: olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede, não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito: ame a seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre os maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem
apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Bom, meus amigos, nós começamos o Sermão da Montanha lá no início do capítulo 5. Na verdade, nós iniciamos no final do capítulo 4, situando ali onde Jesus estava com aquelas pessoas. E, resumidamente, Jesus se coloca num lugar inusitado e começa a ensinar ali a várias pessoas. Pessoas chegam de todo lugar. Estavam essas pessoas atraídas por conta dos milagres, de tudo aquilo que Jesus fazia, das notícias que se espalhavam. E Jesus chegando naquele lugar, vendo toda a multidão, o texto bíblico diz que ele começa a ensinar os discípulos. Então, especialmente, o ensino do Sermão da Montanha, ele é um ensino para um discípulo. Ele é um ensino que ele vai fazer sentido para quem realmente se dispõe a seguir Jesus, aprender os ensinamentos de Jesus, e não é aquela pessoa que está apenas atrás de Jesus pelos milagres. Então, apesar de muitas pessoas estarem indo atrás de Jesus pelos milagres, Jesus vai ensinar aqueles que realmente querem ter uma vida transformada ao segui-lo, ao buscarem as suas orientações. Então, esse ensino é um ensino para os discípulos. Então, por isso que há coisas aqui que, se você falar para alguém que não conhece a palavra de Deus, às vezes a gente comete esse erro. A gente tenta forçar alguns ensinos dentro da palavra para pessoas que ainda não sequer entregaram suas vidas para Jesus e quiseram testemunhá-lo, né? Então, quando nós fazemos isso, acabamos levando ensino que não vai fazer muitas vezes muito sentido para eles, apesar da palavra ser toda real e toda verdade, alcançar a todos, mas é um tipo de ensino que de fato ele tem um entendimento mais lógico para aquelas pessoas que realmente seguem Jesus. Não é à toa que Jesus parou ali para ensinar os seus discípulos. Então ele fala das bem-aventuranças, né? Ele começa dando as promessas, né? Ele começa mudando um pouco aquele paradigma que se tinha de quem eram as pessoas bem-aventuradas. E uma vez fazendo isso, depois de ter feito isso, na verdade, ele olha para aqueles discípulos, e aí foi o nosso culto passado, e vendo aquelas pessoas que talvez se achassem assim não merecedoras, né, incapazes de viver aquilo, ou de chegar a ter de fato, a alcançar aquelas bênçãos, as bem-aventuranças que Jesus havia noticiado, Jesus olha para eles e começa a dar valor a eles, dizendo: vocês são sal da terra e vocês são luz do mundo, e fala como eles poderiam ser sal da terra e como eles poderiam ser luz do mundo. E depois ele fala também, aí já no versículo 17 em diante, fala a respeito da questão da lei, né? E aí ele começa, na verdade, dos versículos 17 ao 20, ele vai introduzir aquilo que ele vai falar hoje, nos versículos 21 em diante do capítulo 5. E começa a introdução. Olha, apesar de vocês estarem me vendo e me ouvindo falar, e esses ensinos para vocês estarem tocando o coração de vocês, transformando o entendimento de vocês, eu não vim abolir a lei. Então Jesus não se coloca contrário à lei que já se havia apresentado através de Moisés. Pelo contrário, na verdade o que nós vamos perceber hoje é que Jesus tem um parâmetro de cumprimento da lei que vai além muitas vezes daquele pensamento que os fariseus tinham na época, e além do pensamento que muitas vezes nós acabamos tendo muito limitado. Então Jesus ele traz um grau de exigência maior. Eu gosto de pensar assim. Eu acho que me desafia mais. Jesus ele tem um grau de exigência maior, e isso é bom. Eu acho isso muito bom. Eu acho muito bom quando Jesus nos chama a viver de acordo com a sua vontade, nos chama a sair do nosso normal, nos chama a sair da nossa aceitação de que dá para se ter uma vida mais ou menos, então tá tudo bem. Não, Jesus nos chama para ser mais junto da presença dele. É claro que ele não vai nos deixar sozinhos. É claro que o ensino dele não é simplesmente para ser jogado ali e agora te vira, né? Não, ele vai caminhar conosco, há uma promessa de que ele estaria conosco todos os dias, e isso é feito através do seu Espírito Santo. Mas é bom saber que há uma exigência da parte do Senhor, justamente porque ele está conosco, porque nós não temos mais a mesma vida que nós tínhamos antes sem ele. Então é isso que Jesus vai começar a demonstrar. O que a gente vai perceber aqui é que havia justamente ali naquela situação, eu havia falado isso no culto passado, os fariseus eles acabavam se posicionando
de uma maneira em que eles eram referência e as pessoas acabavam os tendo como referência, porém a forma como eles faziam, a forma como eles traziam o entendimento sobre a lei, muitas vezes era equivocada ou tendenciosa. E fugia então, na verdade, daquilo que de fato era a vontade de Deus, que era a vontade de ter corações transformados, vidas transformadas. Então, na hora que Jesus começa a falar a respeito da lei, ele vai mostrar, e vocês vão ver que os termos agora vão ser muito claros com relação a isso. Ele vai dizer assim: vocês ouviram o que foi dito, eu porém vos digo, né? Então foi o que nós lemos agora há pouco. Ouviram o que foi dito, eu porém vos digo. Então o tempo inteiro Jesus vai trazer entendimento sobre a lei que muitas vezes era raso ou era distorcido de propósito através da vida de escribas, de fariseus, de mestres da lei. Tá bom? Então Jesus, para poder contextualizar isso, a lei ela traz muito mais coisa. Porém, Jesus, para poder demonstrar que ele tinha um parâmetro diferente ou uma forma de ver muito mais clara, muito mais justa sobre a lei, Jesus então começa a posicionar-se acerca de alguns pontos que talvez fossem uns dos mais requisitados, vamos dizer assim, para que as pessoas, para que os seus discípulos pudessem perceber isso. Então hoje nós vamos ler aqui a respeito dos posicionamentos que Jesus apresenta sobre o homicídio, sobre o adultério, sobre o divórcio, sobre juramentos, sobre vingança e sobre amor aos inimigos. E aí a gente vai trazer cada um deles para que você possa perceber justamente isso que eu estou lhe falando. É bom quando a gente lê o texto assim, um tanto mais completo, olhando de uma maneira mais ampla sobre ele, porque às vezes a gente lê só um pedacinho do texto. E aí quando a gente lê só um pedacinho do texto, a gente fica preso àquela parte, mas a gente não sabe a intenção. Na hora que a gente lê o texto da forma como nós lemos hoje, e agrupando isso com o pensamento que nós já viemos trazendo dos 2 cultos anteriores, nós podemos perceber justamente essa intenção de Jesus. Então Jesus não falou sobre essas coisas aqui à toa. Ele queria demonstrar que havia um parâmetro diferente acerca dessas questões, que havia um olhar muito mais apurado e muito mais aprofundado da parte de Deus, porque Deus não queria meramente cumprimentos de rituais. Deus, eu gosto de falar isso, Deus sempre quis, desde o Antigo Testamento, desde a criação, o que Deus sempre quis foi o coração do homem. O que Deus sempre quis foi ter o homem perto dele. O que Deus sempre quis foi esse sentimento, sabe, de passear junto com ele. Então é isso que ele quer de nós, é por isso que ele cria o homem e joga lá no jardim e aparece para o homem todos os dias, e é por isso que nós estamos indo em direção à eternidade, onde a palavra diz: não haverá mais morte, nem pranto, nem choro, nem dor. Todas essas coisas já terão passado. Então, o cumprimento de tudo isso vai ocorrer. Então, essa sempre foi a vontade de Deus, e é isso que nós vamos perceber nesses textos aqui. Bom, o primeiro ponto é o ponto do homicídio. Jesus se posiciona aqui dizendo: olha, vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matarás. E também, quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E também qualquer que disser a seu irmão racá será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Muito sério isso aqui. Olha o que Jesus está falando. Que o pensamento que se tinha até então é: não matem. Então as pessoas se prendiam àquela ideia. Ou ele diz: quem matar estará sujeito a julgamento. Então as pessoas ficavam presas à ideia: eu não vou matar o meu irmão, ou eu não posso cometer um homicídio. Era esse o pensamento no qual as pessoas ficavam ali aprisionadas. Alguns textos bíblicos trazem a ideia de que isso algumas outras traduções trazem justamente a ideia sem motivo, né? Ou seja, tirar a vida de alguém sem motivo. Aí a gente vai cair numa outra questão, né? Que seria a legítima defesa, que muitos entendem que a Bíblia resguarda a ideia da legítima defesa. Então a ideia é tirar a vida de alguém sem motivo, assassinar, matar alguém, ir contra alguém, atentar contra a vida de alguém. E isso realmente causava temor nas pessoas da época, né? Eles ficavam atemorizados com relação àquela situação. Só que Jesus diz: mas eu lhes digo que qualquer um que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento.
E também qualquer que disser ao seu irmão racá, que quer dizer tolo, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. O que Jesus está querendo dizer com essas palavras aqui? É que muitas vezes nós podemos não matar literalmente uma pessoa com uma arma, por exemplo, com envenenamento, com sufocamento, mas de repente estamos matando as pessoas com os nossos posicionamentos. Estamos sendo injustos com as pessoas, condenando-as à morte através dos nossos julgamentos e dos nossos posicionamentos. Então Jesus diz que qualquer um que disser ao seu irmão racá, que quer dizer tolo, ou chamá-lo de louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Porque de repente estamos matando pessoas pelos nossos posicionamentos. De repente estamos matando pessoas pela forma como nós nos posicionamos com relação a elas. Por isso ele diz no versículo 23, portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali diante do altar. E vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão e depois volte e apresente a sua oferta. Qual é a intenção de Jesus? Olha, vocês precisam se conciliar. Porque de repente você não está matando no sentido literal, mas você está matando seu irmão de desprezo, você está matando seu irmão com ódio, você está matando com angústia, você está matando guardando rancor. E sabe o que Jesus diz? Justamente para matar, agora sim, o pensamento daqueles fariseus, que muitas vezes pensavam que dando as suas grandes quantias de oferta estavam conseguindo convencer ou tocar o coração de Deus. Jesus disse, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, mas que chegando bem ali você lembrar que o seu irmão tem algo contra você, vá primeiro se resolver com o seu irmão. O que Jesus está condenando aqui? A hipocrisia. Mas eu não matei ninguém. Mas você vive lançando coisas contra alguém. Aí você vive mentindo contra as pessoas. Aí você vive se posicionando contra alguém. Ou você sabe que alguém tem algo contra você e você não fez nada para conciliar, para corrigir. Então isso, para Jesus, é tão danoso quanto aquele que mata literalmente o seu irmão. E isso é muito forte, meus irmãos. Mas é exatamente isso. O parâmetro de Jesus é maior. Para aqueles que se dizem discípulos de Jesus, não basta não matar literalmente. É preciso muito mais. É preciso evitar os atritos. É preciso evitar guardar rancor, guardar mágoa com relação a algumas questões, com relação aos nossos irmãos. Sabe? É aquele tipo de gente que está lá na igreja, mas odeia uma pessoa. Ah, se fulano tiver, eu não estou. Se fulano participar, eu não estou. Ah, mas você já deu para fulano, então eu não vou participar. É esse tipo de hipocrisia que Jesus quer evitar. Jesus está falando, eu não quero nem o dinheiro de vocês. Deixe seu dinheiro ali. Não preciso disso. Porque, na verdade, Jesus não precisa do dinheiro da gente. Amém? Ele não precisa do dinheiro. Ele não quer o dinheiro. Ele não quer a oferta antes do ofertante. Ele quer o nosso coração primeiro. Então não adianta a grande quantia da oferta de um coração que não perdoa as pessoas. De um coração carregado de ódio, carregado de mágoa. É por isso, meus irmãos, que muitas vezes nós precisamos guardar as devidas proporções acerca das coisas. Como, por exemplo, vamos pegar um campo aqui que é bem efervescente, vamos dizer assim, o campo da política. Tá bem destacado hoje, né? O nosso governador de uma linha e o presidente de outra linha. Então vamos pegar dos dois lados aqui. Tem o que não gosta do presidente, tem o que não gosta do governador, ou que não gosta, na verdade, dos seus posicionamentos. Nós temos toda a liberdade de não concordar com determinados posicionamentos políticos. Nós temos toda a liberdade, enquanto cidadãos, nos posicionarmos de uma maneira a dizer assim, presidente, não concordo com esse posicionamento, governador, não concordo com esse posicionamento, são os nossos representantes políticos. Mas daí, como uma vez eu já vi gente compartilhando vídeo, presidente é o demônio, o governador é o Satanás. Aí passou do limite. Foi além do limite. Esse é o nosso problema. Esse é o problema que a gente precisa evitar. Voltou aí? Então voltou. Isso a gente tem que evitar. Você está entendendo? Então você pode se posicionar politicamente, desde o voto até questionar politicamente. Questionar os posicionamentos.
Mas eu não posso atacar a pessoa. Eu não posso atacar a pessoa. Fulano é o demônio. Quem diz para você que ele é o demônio? Não tem demônio. Demônio é pior do que todo mundo que a gente acha ruim. Não tem. Então, a gente precisa evitar esse tipo de posicionamento. Então, é ir até o limite das questões. Jesus não está querendo meu dinheiro, a minha oferta e sequer o meu serviço na igreja, quando meu coração não está convertido a Ele. E aí é muito sério, porque ele diz assim, ele compara ao posicionamento de alguém que mata alguém, tirando a sua vida. Então ele diz que se chamar o seu irmão de tolo ou de louco, sem motivo, sem motivação, sem algo que realmente seja consistente, ele diz, você corre o risco de ir para o fogo do inferno. E por que corre o risco de ir para o fogo do inferno? Simplesmente porque falou aquilo? Não. É porque há uma tendência muito clara a dizer que aquele que se posiciona contra o seu irmão com ódio, com ira, com amargura, e não se dispõe a perdoar, a tratar aquele relacionamento ali, quem faz isso, há uma grande tendência, o seu coração não está em Deus. Então por isso ele diz, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Então se for levar a oferta, deixa ali, vai primeiro resolver isso com o seu irmão. Ah, pastor, mas é muito... Deixa para lá, Deus diz. Aguarde aí e vá primeiro resolver isso com o seu irmão. Entre em acordo depressa com o seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Aí, se alguém tiver contra a gente alguma coisa, nós precisamos buscar a conciliação. Precisamos buscar a conciliação. Ah, não tô nem aí. O teu gol do tô nem aí? Não, não é assim não. Você pode conciliar? Se disponha a conciliar. Você pode tentar explicar para o seu irmão, se disponha. Você pode pedir perdão por uma coisa que você se posicionou de uma maneira inadequada. Se posicione assim. Então nós precisamos pensar nisso, tá? Então se você entre em acordo de pressa, ele diz, com seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal, faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho. Ou seja, enquanto houver possibilidade, tente conciliar. Tente conciliar. Então não é só dizer assim, ah, tô nem aí. Não, porque o papel do cristão é diferente. Nós somos diferentes. O discípulo é diferente. O discípulo, ele busca conciliar, porque ele busca trazer a verdade à tona. Porque ele vai conciliar de duas formas. Ou ele vai se desculpar, ou ele vai tentar mostrar para o seu irmão que ele não quis ofender. Entendeu? Se ele realmente agiu errado, ele pede perdão. Se ele entende que ele não agiu errado, ele tenta mostrar para o seu irmão, meu irmão, não quis te ofender. E aí, da mesma maneira, acaba pedindo perdão. Então, se pode conciliar, Jesus diz, concilie. Faça isso antes de chegar até o juiz, e ele diz, eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Ou seja, há determinadas situações que a gente acaba levando a um determinado ponto e que a gente vai sofrer muito mais consequências se a gente deixar seguir. Quando a gente poderia ter conciliado antes. Quando a gente poderia ter resolvido antes. Quando a gente poderia ter pedido perdão antes. A gente está naquele tempo, meus irmãos, que pisaram no nosso pé. A gente tem que pedir perdão porque o nosso pé está debaixo do pé da pessoa. Meu irmão, me perdoe, meu pé estava debaixo do seu, me desculpe. Né? Me desculpe porque meu pé estava debaixo do seu. Pedir perdão. Vamos lá para a gente seguir e passar todos os pontos. O adultério. Versículo 27. Vocês ouviram o que foi dito, Jesus falou, não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Olha que coisa maravilhosa. Ah, pastor, mas eu não saí com ela. Mas você olhava ela toda hora no celular, e você ficava pensando, e você desejava, e ela passou na rua e você foi lá correndo com os olhos atrás dela. E você ficava o tempo inteiro achando que seria muito melhor estar com ela do que estar com a sua esposa. Ou o contrário também. Então Jesus falou que tem um parâmetro maior. Você não precisa sair com ela. O contatinho já é pecado. Você lembra que eu escrevi outro dia sobre os contatinhos? O contatinho já é pecado, meu irmão. Já está pecando. Já desejou. Já é adultério. O desejo, Jesus diz, já é adultério. Se olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Então, se o seu olho direito... Aí Jesus é muito didático. Eu amo Jesus porque ele é muito didático e
ele poderia vir para ministro da saúde. Olha como Jesus resolve os problemas. Se seu olho direito está te fazendo mal, te faz pecar, deixa eu te dar um conselho. Arranca ele, por favor, e joga fora. Arranca, porque é melhor você lançar uma parte do seu corpo fora do que você todinho ser lançado no inferno. Jesus, hoje, para ministro da saúde, olha como ele resolve. Está dando problema? Vamos arrancar e aí resolve. Então, se o problema do pecado é seu olho, arranca. Porque você não vai sentir falta dele no céu. E aí ele diz, mas se sua mão direita te faz pecar, pastor, a pessoa chega morrendo, pastor, mas eu não consigo. O pastor tem que, às vezes a gente tem que ser mais, né? Você não consegue, meu irmão, o que é a tua mão? Então, vamos dar um jeito. Vamos arrancar a sua mão, né? Traga uma faca bem amolada. Toda a igreja devia ter uma faca bem amolada para resolver o problema dos irmãos. Se a sua mão direita o fizer pecar, corte e lance fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que todo ele para o inferno, né? Então assim, ou você vai com o corpo todo para o inferno, ou você arranca. Arranca. Então, meu irmão e minha irmã, isso aqui vale para tudo. Jesus está falando aqui do adultério. Jesus está falando do adultério. Achei interessante outro dia o pastor Cláudio, eu acho que eu até comentei isso aqui, o pastor Cláudio Duarte falando numa live, e ele dizendo assim, pro cara lá que estava entrevistando ele, fala assim, olha, eu sou casado todo dia, ou muitas vezes, na verdade, ele falou, já me deu vontade de eu trocar minha mulher por outra pessoa. A vontade chegou, e eu disse não para ela. Eu fugi, eu corri, eu saí do hotel que eu estava, eu fiz alguma coisa, mas eu não cedi ao pecado. O problema é que muitas vezes a gente está cedendo ao pecado e está dizendo assim, mas eu não consegui. Você não conseguiu, se joga do prédio. Tô brincando. Mas para, meu irmão, tem que fugir. Tem que fugir, né? Fugir com segurança, né? Para não morrer, para não virar suicídio também. Então tem que fugir com segurança. José fugiu. Daniel se negou, resistiu firmemente. Davi vacilou e depois teve que se arrepender. Então a gente precisa entender essas coisas. E Jesus está sendo muito claro. Qual é o parâmetro dos fariseus? Se pecar. O que Jesus está falando? Se pecar. Se adulterar. O que Jesus está falando? Se você olhar e desejar, você está alimentando aquilo ali, você já está adulterando. Então o parâmetro de Jesus é maior. Eu amo Jesus por isso. Por isso é sério o negócio. Não é brincadeira, não. Divórcio. Versículo 31. Foi dito, aquele que se divorciar de sua mulher deverá lhe dar certidão de divórcio. A citação lá de Deuteronômio, capítulo 24, versículo 1. É a ideia da lei. Os homens poderiam divorciar-se. Em um outro texto, Jesus é questionado sobre isso. Por que Moisés autorizou os homens darem certidão de divórcio? E Jesus fala, por causa da dureza do coração de vocês. O coração do homem, na sua dureza, sem deixar Deus agir, acabava que muitas vezes acabava divorciando as mulheres. E aí Jesus disse, vocês ouviram isso. Está lá, é o texto. Mas eu lhes digo, versículo 32, que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera, e quem se casar com a mulher divorciada estará cometendo adultério. Ou seja, o que Jesus falou? Tem um motivo só para o divórcio. E qual é o motivo do divórcio? É o adultério. Aqui no texto, imoralidade sexual. O texto original grego é porneia. O que é porneia? É o termo que se refere às práticas sexuais ilícitas. Então, todo tipo de ilicitude de prática sexual é motivo para divórcio. Uma pessoa me procurou recentemente falando, pastor, descobri na quarentena que o meu marido consome pornografia. E aí a pessoa descobriu que o marido dela consumia pornografia e estava desesperado, porque ela conversou com ele, e conversando com ele o marido pegou e abriu que já há muito tempo ele consumia pornografia. Então havia ali de fato uma oportunidade, uma brecha, vamos dizer assim, para que se pudesse chegar ao divórcio, porque uma prática sexual ilícita, imoralidade sexual, porneia, não é a prática recomendada, bíblica, homem e mulher dentro do casamento. Havia ali então um motivo para o divórcio. Qual o conselho para essa pessoa? Tente encontrar, porque muitas vezes aí tem coisa além.
conversem, tentem encontrar. Se ainda assim aquela pessoa insiste naquela questão, há a possibilidade do divórcio. O parâmetro de Jesus é muito maior. Porque Jesus disse assim, olha, em vez de você simplesmente dizer assim, vou lá e dei uma certidão de divórcio, ele diz assim, olha, vamos procurar quando realmente tiver um motivo. Sabe por quê? Porque tem gente que está querendo divorciar, não somos compatíveis. Beçou o namoro todinho, mas não sei quantos anos de noivado. Aí casa, não somos compatíveis. Olha, cansou de sair e se relar junto. Aí casa, não somos compatíveis. Quer dizer, é um monte de gente que entra no casamento com uma intenção muito clara de, por qualquer coisinha, abandonar o barco. Jesus está dizendo que o parâmetro é outro. Você tem que pensar muito bem antes de casar, porque na hora que você casou, tem que ir até o fim, tem que se dedicar. Então Jesus vai dizer assim, tem realmente um motivo, no qual, não que seja obrigatório, mas que eu possa até permitir que você se divorcie. Mas nos outros, meus irmãos, porque o casamento, ele vai ser ensino e teste ao mesmo tempo, para a prática do evangelho na nossa vida. Tem um lugar assim, onde nós somos testados acerca da nossa prática de vida cristã, é o casamento. É o casamento. O casamento é esse lugar. E isso é a maravilha do casamento. Nós somos ensinados todos os dias e somos testados todos os dias. Então o casamento é esse lugar maravilhoso para que a gente possa viver de verdade o evangelho. Então não é qualquer coisinha, tá fugindo. Qualquer coisinha divorciou. Por isso que eu luto todos os dias e todo mundo que me procurar, eu vou dizer, não divorcie. Vamos procurar aqui o jeito, Jesus vai dar o caminho para que vocês não cheguem ao divórcio. Porque é muito claro dentro da palavra que o evangelho é esse caminho, que o casamento é esse caminho de ensino e teste todos os dias acerca da prática da palavra de Deus. Se você não viver a palavra de Deus, dificilmente o seu casamento vai conseguir realmente permanecer. Vamos seguir, para a gente dar tempo de falar tudo aqui. Os juramentos, a partir do versículo 33. Vocês também ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que você fez diante do Senhor. Mas eu lhes digo, não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você pode se tornar branco, porque você não pode tornar branco ou preto nem um fio de cabelo. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não, e o que passar disso vem do maligno. Qual era a ideia cultivada ali pelos fariseus, escribas e pelos mestres da lei? Olha, você só não pode jurar se for falso. Então as pessoas ficavam presas àquela ideia de que haviam juramentos corretos. Então eles usavam muito essa prática do juramento. Mas Jesus sabia que muitas vezes quando as pessoas se colocavam ali a trazer juramentos, acabavam falhando nas suas palavras. Ou muitas vezes usavam os juramentos para ocultar verdades que estavam ali escondidas porque eram muito feias. Então eles traziam os juramentos, né? Aquela ideia, estou jurando por tal lugar, juro por Jerusalém, juro pelo Senhor, juro. Aí traziam os juramentos para tentar trazer respaldo na sua palavra. Só que o parâmetro de Jesus, mais uma vez, o parâmetro de Jesus é outro. Aí Jesus disse, eu já digo para vocês o seguinte, nem jura de forma alguma. Não fica jurando nem pelos céus, nem porque lá é o trono de Deus, nem pela terra porque é o estrado dos seus pés. Não jurem por Jerusalém porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça porque você não sabe nem pode tornar um fio da sua cabeça branco ou preto. Não temos domínio sobre as coisas. Jesus diz, o meu parâmetro é, seja o seu sim, sim, e o seu não, não. E o que passar disso, diz ele, vem do maligno. E por que ele fala isso? Porque você, enquanto discípulo de Cristo, nós, enquanto discípulos de Cristo, nós temos que ter um posicionamento respaldado na palavra de Cristo e na forma como nós a praticamos. Então, as pessoas têm que olhar para você e ver clareza. Você tem que ser aquela pessoa que você fala e as pessoas olham para você e dizem assim, olha, você é alguém que é respaldado. Você é um cristão de verdade. Você falou para mim, eu acredito em você. Aí Jesus falou, seja o seu sim, sim, e o seu não, não.
Ou seja, se você disser que é sim, você está sendo franco. Se você disser que é não, você está sendo franco também. Você não precisa estar jurando para respaldar um posicionamento. Você não precisa estar jurando, porque quem precisa estar jurando é aquele que muitas vezes está querendo omitir alguma coisa. Aí ele jura para tentar convencer as pessoas. Mas na verdade, o verdadeiro cristão, ele tem convencimento em si mesmo. Se as pessoas não quiserem acreditar em você, tudo bem. O que você pode fazer? Você acredita. Então, por exemplo, você postou uma coisa lá no seu Instagram, no seu Facebook, você acredita naquilo ali? Poste. Tudo bem. Algumas pessoas podem criticar, outras não. Se você quiser conversar com as pessoas a respeito daquele tema, tudo bem. Beleza. Você não precisa estar tentando trazer um convencimento acerca das coisas para as pessoas, principalmente quando você está convencido através da própria palavra de Deus daquilo ali. Então não precisa disso. Coisas que trazem atrito. Jesus diz, não, é o sim, sim e o não, não. O seu posicionamento é cristalino. É transparente a forma como você se posiciona. Então você não precisa estar apelando aos juramentos. Então entenda mais uma vez, os parâmetros de Jesus são sempre superiores, meus irmãos. São sempre superiores. Enquanto a ideia antes era, olha, só jure por coisas que são lícitas, e as pessoas acabavam usando aquilo ali de uma maneira inadequada para esconder posicionamentos, Jesus vai lá e diz assim, não precisa estar jurando. Apenas seja alguém íntegro, apenas seja alguém honesto, apenas seja alguém correto. Não tenho dinheiro para pagar. Me perdoe, meu irmão. Não consegui. Trabalhei, mas não tive o suficiente. Seja sincero. Seja sincero. Sabe, a melhor forma de você resolver, por exemplo, você tem uma dívida. Melhor forma de resolver. Primeiro, não seja você o causador dessa dívida de uma maneira inescrupulosa. Você, para comer hambúrguer, você deixou de pagar uma conta que você tinha para pagar. Primeira coisa. Segunda coisa, seja honesto com o credor. Seja lá e diga, chega lá e diga, um tempo como esse, meu irmão, perdi meu emprego. Você já chega lá na empresa, perdi meu emprego, não estou conseguindo pagar, realmente não tenho condições. O que eu posso fazer para que eu possa lhe pagar? Dentro das condições que eu tenho, seja sincero. Uma vez eu fiz esse desafio lá na igreja. Eu falei, amanhã de manhã todo mundo vai ligar para quem está devendo. Chega, liga, diz qual é a sua condição. Até se você não puder naquele momento. Olha, no momento eu estou sem renda. Só estou tendo para dar comida para dentro de casa. Mas deixa a sua palavra lá empenhada de cristão. Olha, assim que eu puder, eu voltarei aqui. Assim que eu puder, eu resolverei essas questões. Assim que eu puder. Foi assim que eu resolvi um monte de dívida na minha vida, sabia? Primeiro, busquei ser honesto comigo mesmo, de não ficar inventando coisas, nem gastando fora. Gente, passamos recentemente, pouco tempo atrás, passamos 6 meses sem carro. Passamos meses e meses sem sair para comer. Pedir lanche, nem sonhar. Fizemos isso. E resolvemos um monte de dívida que a gente tinha. E Deus foi tão bom com a gente que quando a gente menos esperava, conseguimos abatimentos, conseguimos descontos e fomos resolvendo as nossas questões. Fiz questão de botar, foi no projeto de vida. E Deus foi bom com a gente. Deus foi bom. Então, o cristão, ele é cristalino, ele é transparente naquilo que ele faz. Então, você não pode pagar, você vai dizer assim, não posso pagar. Mas você vai ser honesto e dizer assim, não posso pagar porque realmente não tem condição. Mas se eu tivesse, já estaria. Ou quando eu tiver, assim que eu tiver, eu virei aqui e vou resolver o meu problema. Então, o cristão, a palavra dele é sim, sim e não, não. Então, tem um posicionamento. Não pode ser aquele, sabe? Aquela pessoa que a gente nunca sabe se ela está falando a verdade ou coisa ridícula. Aquelas pessoas que a gente nunca sabe se está falando a verdade, sai de perto da gente e a gente fica ali matutando. Será que ele falou a verdade dessa vez? Isso não é posicionamento de discípulo de Jesus. Você está entendendo? O parâmetro de Jesus é outro. Jesus fala a respeito da vingança no versículo 38. Aí, os crentes vingativos, né? Os crentes da Marvel lá, dos Vingadores. Não tem crente vingador. Presta atenção. Versículo 38. Vocês ouviram o que foi dito. Olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra.
E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Então, Jesus é muito claro. Negócio é esse de crente vingativo. Jesus, o Filho de Deus, foi levado para a cruz. Sabe? E eu me lembro que uma vez eu mostrei isso para a Sofia. E depois, no dia seguinte, ou na mesma semana, era um culto de Santa Ceia. Acho que já foi no começo desse ano. E eu mostrei para a igreja. Como é interessante aqui, acho que no Evangelho de Mateus, no Evangelho de Lucas, que vai dando os passos de Jesus. Várias vezes que Jesus foi... Ei, você não é o Filho de Deus? E ficou na dele. Faça alguma coisa. Jesus, na dele. Responda. Jesus. Mas você não é... Aí Jesus, tu dizes. E Jesus, sem responder para ninguém, o Filho de Deus, foi levado até a cruz, sem oferecer resistência. Quando Pedro corta a orelha de Malco, é repreendido. Jesus vai lá e sara a orelha daquele homem. Então, essa é a maravilha do Evangelho. Meus irmãos, o Evangelho mata as pessoas naquilo que elas não esperam que aconteça. A pessoa espera que a gente vá se vingar e a gente vai lá e perdoa. E eu me lembro uma oportunidade que eu tive de ser tratado com relação a uma pessoa que por muito tempo eu fiquei angustiado, amargurado com uma situação que ela tinha promovido contra mim. E Deus me permitiu trabalhar com a esposa desse homem. E Deus me permitiu que eu pudesse orar pelo casamento deles. Algo sensacional. Deus me desmontou naquele dia. Quando a esposa dele virou para mim e disse assim: ore por mim, ore pela minha família, ore pelo meu casamento. De uma pessoa que por muito tempo eu acabei guardando, né, uma mágoa, esperando uma oportunidade de vingança. E depois daquilo ali, Deus me desmontou e eu abri mão. Então, daquela necessidade de me vingar. Abri mão. Então é assim que Deus faz. Porque Deus está querendo, na verdade, que a gente seja transformado, meus irmãos. A gente vai quebrar as pernas dele, mas é de outro jeito. É a pessoa esperando que você vai fazer alguma coisa e você não faz. É a pessoa esperando que você vai se posicionar de maneira inadequada e você não se posiciona assim. É isso que o Senhor está esperando de nós. É esse nosso posicionamento. É um posicionamento diferente daquilo que o mundo faz. Voltou aí? Voltou? Está travado? Voltou? Acho que é porque está meio nublado hoje aí, né? E diz que quando paga a conta resolve, né? Não, tá pago aqui. Graças a Deus. Voltou. Vamos lá. Só para encerrar. Último trecho. Então, só concluindo aqui a ideia. Então, não tem esse negócio de crente vingativo. O crente resolve. O crente Você lembra que Jesus falou? Bem-aventurados os pacificadores. No versículo 9. Então, o crente pacifica. Ele não vinga. Ele pacifica, ele traz paz. Ele não é aquele que traz vingança. Versículo 43. E a gente já está no finalzinho. Vocês ouviram que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Olha o que Jesus fala. Se antes a ideia é: ame o seu próximo, mas odeie o seu inimigo, entenda aqui, quando Jesus cita aqui, ame o seu próximo, está lá em Levítico, capítulo 19, versículo 18. Ele diz assim: vocês ouviram, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. A palavra não diz para odiar o inimigo. Só que muitas vezes acontecia com os fariseus é que eles estendiam a lei a intenções deles pessoais. Então a palavra não dizia para odiar o inimigo, mas eles traziam interpretações próprias errôneas. Por isso é tão arriscado interpretar errado a palavra de Deus. Então não fique formando coisas da sua cabeça. Vai lá, por isso que eu sempre falo na igreja, escute a palavra com a Bíblia aberta, leia, vai lá, vai procurar, vai conhecer a palavra. Porque é muito perigoso quando a gente traz interpretações errôneas da palavra. Então Jesus falou que eles ouviam: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Então a palavra falava: ame o seu próximo.
Mas os fariseus acabavam estendendo aquela ideia ali para odeiem também os seus inimigos. E aí eles levavam animosidade às pessoas. Mas Jesus vem consertar o ensinamento. É Jesus quem conserta o entendimento acerca da sua própria palavra. Amem os seus inimigos, diz ele, e orem por aqueles que os perseguem. Então Jesus disse, não é só amar o próximo, é amar também o inimigo. Um negócio complicado para a gente, né? Mas é a palavra. É amar também o inimigo. Porque nós não precisamos que aquele que se posiciona contra nós receba o mesmo posicionamento da nossa parte. Porque nós somos diferentes, meus irmãos. Porque nós somos diferentes. A pessoa veio contra você. Ai, vou dar só na cara dela. Você não vai dar na cara de ninguém. Você vai parar. E você não vai fazer aquilo que o outro está esperando. Então a gente não responde da mesma maneira, né? Então assim, vai dar só na cara dela. Você não vai dar na cara de ninguém. Você vai se acalmar e você vai buscar amar. Tem melhor maneira da gente aprender a amar o inimigo do que orando por ele. Uma pessoa está perturbando muito você. Pastor, essa pessoa vive me enchendo o saco. Ore por ela. Se você começar a orar por essa pessoa todos os dias, vai ter 2 efeitos. Primeiro, arrependimento no seu coração. Se arrepende daquele sentimento ali que está sendo gerado em você. Você se conserta. E com certeza, Jesus vai trabalhar no coração daquela outra pessoa. Então é isso que nós precisamos fazer. Então aquelas pessoas que se colocam como nossos inimigos nas situações da vida, se posicione de tal maneira, ore por ela. Ore por essa pessoa. Evite os conflitos e ore por essa pessoa para que Deus possa tratar a vida dela. E orem por aqueles que os perseguem de Jesus, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Ou seja, orar por aqueles que nos perseguem faz de nós filhos de Deus. Olha que maravilha. Mas eu sou filho de Deus. Não, você ora por quem persegue você, então você ainda não é filho de Deus aí 100%. Você tem que orar por quem persegue você. Está perseguindo você, ore por essa pessoa. Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Ou seja, Jesus ele cuida de todo mundo e tudo vem sobre todo mundo. Então quem somos nós para ficar se posicionando com relação a determinadas questões? Jesus só pede, ore por ele, ore por ela. Se posicione dessa maneira. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos, que eram os cobradores de impostos, os coletores de impostos, fazem isso. Então, amar quem ama a gente é fácil demais, meus irmãos. É fácil demais. É aquilo que eu estava falando na segunda-feira. Quando sair dessa quarentena, cuide só de quem cuida de você. Onde é que está escrito isso? Que você tem que cuidar só de quem cuida de você, que você tem que amar só quem ama você. Não. Tem que amar a todos. E cuidar de todos. Se dispor a ajudar a todos. Até levar o evangelho a todos. Para que todos sejam salvos. Porque essa é a vontade de Deus. Então, se vocês amam aqueles que amam vocês, não tem recompensa nenhuma. Jesus diz, até os cobradores de impostos fazem isso. Até os cobradores de impostos estavam ali tirando o couro das pessoas através dos impostos cobrados de maneira muito maior, que era o que eles faziam naquele tempo, e amavam as suas famílias, as pessoas que os amavam. Mas Jesus fala, isso aí não tem recompensa nenhuma. Qualquer um faz isso. O cachorro faz isso, né? O pessoal que gosta de ser mãe de cachorro. Cachorro faz isso, o gato faz isso, ele ama quem ama ele, os 10 espécies dele. Mas Jesus fala, isso aqui, fichinha para você. Se saudarem apenas os seus irmãos, o que vocês estão fazendo demais, né? Só dá a paz para o irmão, só fala com o irmão, quem gosta de você, isso é fichinha demais. Fichinha demais. Jesus fala aqui, até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. E aqui Jesus dá o desfecho. E por que o desfecho? Porque qual foi a grande questão dessa segunda metade do capítulo 5? É que o parâmetro, muitas vezes, era o posicionamento inadequado dos fariseus, dos mestres da lei e dos escribas. Eles passaram a ser o parâmetro. Só que Jesus está mudando o parâmetro. Esses homens aí não são parâmetro. Eles distorcem a verdade, eles distorcem a lei, eles alongam a lei, levando para os seus interesses. Mas Jesus diz agora, eles fazem um monte de coisa aí que qualquer um faz. Mas tem um parâmetro de verdade.
Portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. A nossa referência sempre é o Senhor. A nossa referência é Deus. A nossa referência é o seu Filho amado Jesus. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer que nós precisamos crescer até a estatura do varão perfeito, que é Jesus. Então é nessa direção que nós caminhamos. Jesus é a nossa referência. É Ele que nós precisamos buscar. É nele que nós devemos nos guiar. Às vezes eu fico triste que às vezes as pessoas dizem assim, mas Jesus era Jesus. Jesus era o Filho de Deus. E você quer imitar quem? Imite Jesus. E imite pessoas que imitam Jesus. E vá atrás de pessoas que seguem Jesus. E siga você também, Jesus também. Porque Ele é referência, meus irmãos. E ninguém mais. Ele tem que ser a nossa referência. Então, não tem esse negócio não. Mas Jesus era Jesus. Sim, e é Ele que nós precisamos seguir. Ele é referência. E Ele mesmo terminou dizendo aqui, o capítulo 5, portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Amém? Que Jesus seja a nossa referência, que nós possamos entender que tem um parâmetro superior através do exemplo de Jesus, que nós não podemos, meus irmãos, nos nivelar por baixo. Nós precisamos buscar Jesus e crescer em sua direção. E em nome de Jesus, que você possa se tornar um cristão cada vez maior, que os seus exemplos de um seguidor de Cristo, que os seus exemplos de um discípulo de Jesus Cristo possam impactar outras pessoas, possam levar muito mais pessoas para a presença dele. Amém? Feche teus olhos aí que eu quero, nesses últimos minutos, orar por você. Senhor, nós nos colocamos em tua presença e te agradecemos pela tua palavra, Senhor, que nos transforma, que toca em nossas vidas, Senhor, que muda o nosso entendimento acerca das coisas. Perdoa, Senhor, por todas as vezes que nós somos medíocres no nosso posicionamento enquanto cristãos, em que tentamos justificar que não fazíamos determinadas coisas, dizendo, mas nós somos falhos, somos errados, somos pecadores, então está tudo bem, e não estava tudo bem. Nós precisamos seguir o teu exemplo. Há um parâmetro maior a ser buscado, que é o do nosso Senhor Jesus. Sabemos que vamos errar, sabemos, Senhor meu Deus, que temos os nossos pecados, mas não desistiremos de buscar o teu exemplo, de fazer a tua vontade, buscar a tua vontade todos os dias. Por isso, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus nos fortalece. Fortalece a cada um que escuta essa mensagem nessa noite, para que nós possamos ser verdadeiros discípulos de Jesus, buscando Ele como exemplo, buscando a sua palavra como referência, não palavra de homens, Senhor meu Deus, não entendimento de homens, não desejo de homens, mas o desejo do Senhor que está sobre nós e nos salva e nos transforma através do seu amado Filho Jesus. É assim que nós oramos, Senhor meu Deus, faz de nós verdadeiros discípulos para a glória do teu nome. Amém e amém. Amém, meus irmãos? Deus abençoe você, muito obrigado pela sua presença, todo mundo aí que ficou do começo ao fim.